Sabe aquele número que tira o sono de qualquer pessoa que está começando um negócio? Pois é, o valuation. Ele parece ser a métrica que define tudo, que diz se uma empresa vai ser um sucesso ou um fracasso. E essa pressão toda acaba nos empurrando para um caminho que é bem sedutor, mas, olha, é cheio de armadilhas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada perigosa para entender como a busca por um número impressionante pode fazer a gente esquecer o que realmente importa, o que sustenta um negócio de verdade. E esse alerta não vem de qualquer um, não. Ele vem de Ashwath Damodaran, que é professor de finanças na New York University e, sem exagero, uma das maiores autoridades do mundo no assunto. Essa frase dele é o ponto de partida de toda a nossa análise de hoje. É sobre essa tentação, essa vontade de abandonar a disciplina e os fundamentos em troca de uma história mais otimista, mais bonita, um caminho que ele mesmo batizou de o lado sombrio do valuation. Então vamos mergulhar nisso. E é muito importante entender o seguinte: isso aqui não é só uma metáfora legalzinha tipo Star Wars. Não, é um framework prático, uma estrutura de pensamento que o Damodaran criou. Ele desenvolveu essa ideia justamente para conseguir avaliar negócios que são complexos, que são jovens. Pensa nas startups. São exatamente esses negócios que os modelos tradicionais de valuation têm dificuldade de analisar. É aí que o perigo mora. Bom, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai começar pelos fundamentos, o alicerce de qualquer avaliação sólida. Depois, vamos encarar de frente as armadilhas mais perigosas do lado sombrio. Na sequência, um guia prático para se manter na luz e, por fim, vamos ver como unir a narrativa e os números para construir um valuation que seja, de fato, defensável. E para começar, é aquela história, né? Antes de se aventurar pela escuridão, a gente precisa entender o que é a luz. Quais são os pilares? Quais são os princípios que são inegociáveis, aqueles sobre os quais toda a avaliação sólida deveria ser construída? E tudo começa aqui, no alicerce de tudo, o valor intrínseco. Pense nisso não como o preço que aparece na tela, que sobe e desce com o humor do mercado. Não. O valor intrínseco é o valor real, duradouro de um negócio. Ele vem da capacidade fundamental da empresa de gerar caixa, de verdade, ano após ano. É basicamente a verdade econômica da empresa, sem todo hype, sem todo barulho em volta. Ok, mas como a gente calcula esse tal de valor intrínseco? Bom, a ferramenta mais poderosa para isso é o fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. E ele se baseia em 3 perguntas bem diretas. Primeiro, quanto dinheiro a empresa vai gerar lá no futuro? Segundo, qual é o risco dessa promessa não se concretizar? E terceiro, que é o pulo do gato, quanto vale hoje esse dinheiro que só vai chegar amanhã? A gente traz esse valor para o presente, porque o dinheiro no futuro vale menos do que o dinheiro na mão hoje, por causa do risco e do custo de oportunidade. Essa é a lógica por trás de tudo. Certo. Agora que a gente entendeu a base, vamos para o centro do problema. O que acontece quando esses princípios tão importantes são simplesmente ignorados? Isso acontece muito, especialmente no universo das startups, onde a incerteza é gigante, os dados do passado quase não existem e a pressão para conseguir um valuation às alturas é constante. E como o próprio Damodaran diz aqui, o lado sombrio aparece justamente nesse momento de dificuldade. Quando a gente tenta forçar uma empresa super inovadora a caber numa caixinha antiga. Uma startup não tem décadas de lucro para a gente analisar. Às vezes, mal tem receita. É nesse vácuo, nessa falta de dados concretos, que a disciplina pode ir pelo ralo e dar lugar para pura especulação e um otimismo que não tem base na realidade. Damodaran identifica 3 tentações principais. A primeira é a da mudança de paradigma. É aquela ideia perigosa de que, mas desta vez é diferente. Quem não se lembra da bolha da internet, lá no fim dos anos 90? Empresas que não geravam 1 centavo de receita valiam bilhões? A segunda tentação são os modelos de caixa preta. Sabe aquelas planilhas tão complicadas que nem quem criou entende direito? Elas escondem premissas absurdas e riscos gigantes. Foi o que vimos com os modelos de risco de grandes bancos antes da crise de 2008. E a terceira, os adornos de valuation, que é basicamente maquiar o número final. A pessoa adiciona prêmios e descontos sem muita justificativa, só para chegar no valor que ela queria desde o começo. E olha só como isso se manifesta na prática. Para uma startup, a grande armadilha é pegar um múltiplo de receita de uma gigante do mercado e aplicar no seu negócio, ignorando completamente que está queimando caixa todo mês. A consequência? Um valuation totalmente inflado fora da realidade. Já para uma PME, um pequeno ou médio negócio, o erro comum é pegar o lucro de um ano espetacular e projetar aquilo para sempre, como se fosse um novo normal. O resultado é o mesmo, um valuation distorcido. Em ambos os casos, o problema é um valuation que não conta a história real e sustentável do negócio.
Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte boa, a solução. Como quem está empreendendo pode navegar por essas águas turbulentas e construir uma avaliação que seja ao mesmo tempo ambiciosa, mas também realista? Essa parte aqui é o nosso kit de ferramentas prático para isso. Damodaran propõe um processo bem claro, estruturado em 4 passos, para a gente fugir do lado sombrio. São 4 etapas, que trazem disciplina e lógica de volta para a conversa. Elas transformam o que poderia ser um exercício de pura adivinhação em uma análise estratégica profunda sobre o futuro do negócio. O primeiro passo é a nossa âncora, jamais abandonar os fundamentos. Mesmo que o negócio seja só uma ideia no papel, as perguntas essenciais continuam as mesmas. Qual é o tamanho real desse mercado? Quais são as margens possíveis? Quanto capital vai ser preciso para chegar lá? E, claro, quais são os riscos no meio do caminho? As respostas para isso não são só números soltos, elas formam a espinha dorsal da estratégia e do próprio valuation. Esse aqui, para mim, é talvez o insight mais poderoso do Damodaran. Um valuation não é só uma planilha cheia de fórmulas. Ele é a ponte que conecta a história que se quer contar com os números que a sustentam. A narrativa sobre o mercado, a vantagem competitiva, a execução, tudo isso tem que se traduzir em projeções de receita, de margens de crescimento. E a regra aqui é bem clara. Se tem um número na sua planilha que não tem uma parte correspondente na sua história, esse número simplesmente não deveria estar lá. O ponto crucial aqui é o que a gente chama de triangulação. Sabe por quê? Porque nenhum método sozinho é perfeito. O DCF depende de previsões sobre o futuro que podem estar erradas. Já a análise por múltiplos pode estar contaminada pela euforia do mercado. Então, ao usar vários métodos juntos, o DCF, a análise de empresas comparáveis, até umas abordagens mais qualitativas, a gente não chega a um número mágico, um número cravado. A gente chega a uma zona de valor, uma faixa que é muito mais realista e muito mais fácil de defender. E por último, mas não menos importante, a análise de sensibilidade. Pense nela como um teste de estresse para o seu valuation. Ela responde a perguntas como: e se o crescimento for menor do que eu previ? Ou, e se o risco do negócio aumentar? Isso mostra quais premissas têm o maior impacto no resultado final. Se uma pequena mudança em uma variável causa um terremoto no valor, é ali que mora o maior risco, e é ali que a atenção deve ser redobrada. Isso mostra um entendimento profundo do que realmente gera valor no negócio. Muito bem. Agora, vamos trazer tudo isso para a prática com um exemplo numérico. Assim a gente consegue ver como esses princípios se aplicam de maneiras bem diferentes, dependendo da história que cada tipo de negócio está contando. Esse slide traz o conceito direto para a realidade. Reparem só, temos uma PME e uma startup, ambas com uma receita de R$500 mil. A PME, que já é lucrativa, é avaliada pelo seu EBITDA, sua geração de caixa operacional, e chega a um valor de 4 milhões. Já a startup, que está focada em crescer rápido, é avaliada pela sua receita, resultando em 2,5 milhões. Nenhuma das duas está certa ou errada, elas só contam histórias diferentes. A história da PME é sobre estabilidade e lucros de hoje. A história da startup é sobre potencial e lucros do futuro. E o mercado simplesmente coloca um preço no risco e na recompensa de cada uma dessas histórias. E o risco na história da startup não é algo teórico, não. Esse gráfico aqui mostra a dura realidade. 65% das startups fecham as portas em até 10 anos. É por isso que o valuation precisa estar com os pés no chão. Um valuation inflado cria uma expectativa irreal para todo mundo, para a equipe, para os investidores. Isso aumenta a pressão e muitas vezes só acelera o caminho para fazer parte dessa estatística triste. No final das contas, a gente volta para a mensagem central. Avaliar uma empresa, especialmente uma que é jovem, inovadora, é uma mistura de arte e ciência. Exige a disciplina dos números, claro, mas também a criatividade para construir uma narrativa que seja convincente e, mais importante, que seja plausível. É a junção perfeita dessas duas coisas que separam um valuation robusto de um mero exercício de otimismo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Ao pensar no valor de um negócio, a questão não é só quanto ele vale. A pergunta mais profunda, mais importante é: qual é a história que esse número está contando sobre o futuro? E principalmente, essa é uma história na qual realmente vale a pena acreditar?